Muito bom dia. Só um momento para colocar aqui César Casulari. Fala, professor. Bom dia, César. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e você? Tudo certo. Emenda de feriado. Hoje tudo meio parado, mas seguimos firmes e fortes aqui para a resenha de mercado número 80 para falar ali dos 100 primeiros dias do governo do Trump. E aí, o que você me diz, César? É sempre bom a gente falar. A gente falou aqui dos 100 primeiros dias do governo Milei também, tinha bastante coisa para falar, mas acho que do Trump tem muito mais coisa para falar. Nem parece que foram 100 dias, parece que já foi um ano de governo Trump, de tanta confusão que ele aprontou. E aqui no Brasil a gente está, acho que é a terceira semana com feriado, né? E essa foi de quinta-feira, sexta, agora uma sexta-feira meio paradinha mesmo, mas o mundo continua funcionando normal, né? Não tem tanto feriado quanto a gente aqui. Bom, vamos lá. 100 dias de Trump. Vamos passar um pouco por cima aqui de como estão os dados lá nos Estados Unidos. E era mais ou menos o esperado. Assim, a maioria das coisas piorou bastante. Né? A Bolsa tem o pior início desde a presidência do Gerald Ford, há mais de 50 anos, com uma queda de. Está por volta de 8% ali do S&P, por exemplo. Os investidores estrangeiros começaram a vender ativos dos Estados Unidos e busca uma diversificação global frente às incertezas lá sobre o Trump, que é uma coisa que aconteceu no Brasil muitas vezes também. Né? Toda vez que o pessoal desconfia do governo, vende bolsa e leva o dinheiro para fora. A bolsa sofre muito aqui com ruído político, né? E agora o ruído político está acontecendo nos Estados Unidos. Olha só, todo mundo virando no Brasil. O PIB americano do primeiro trimestre também de 25 veio bem abaixo das expectativas, contraiu 0,3% anualizado em comparação com o trimestral, marcando o primeiro declínio desde o primeiro semestre de 2022. Tem muita gente falando que os Estados Unidos já está em recessão. Para economistas, né, a recessão são dois a três trimestres de números negativos, né, mais ou menos. Então, não está bom, obviamente, está bem pior, mas também era mais ou menos o esperado. Tá mais forte que o esperado a queda, mas era esperado que caísse também. A inflação, né, o núcleo lá da inflação aumentou 3,5% no primeiro trimestre de 25, acelerando em relação a 2,6% do período anterior e acima das expectativas de mercado, que eram 3,3%. Nas estimativas preliminares, tá? Não tem números oficiais, mas aí é mais ou menos o que pode se esperar aí, baseado no que já temos dos dois primeiros meses. E as vagas de emprego despencaram mais de 4%, o esperado era 7,4%, veio 7,1%, e o índice de confiança do consumidor também abaixo do esperado, com a desaceleração dos gastos lá, o esperado era 87,7%, veio 86%. Saiu agora o payroll aqui, faz pouco tempo, eu não consegui ver detalhadamente, mas parece que ele veio acima das expectativas, ou seja, esse é um dos poucos indicadores que vieram acima do esperado, ou muito próximo do esperado, mas um resultado positivo. De qualquer maneira, a gente vê aí que mesmo as variáveis que a gente chama reais, né, que é PIB, que é vaga de emprego, que é ali do mundo real mesmo, estão indo mal, e as variáveis de mercado, né, de investimentos, também estão indo mal. O, o, o Trump, com essa guerra de tarifas, né, com essa confusão de guerra de tarifas que ele iniciou o governo dele, né, assim, a gente não gosta muito de tarifa, de uma forma geral. Mas a forma também como ele quis fazer foi muito Forçado. forçada, atabalhoada, vai e volta e tal. A gente estava falando que desde o começo, esse é o jeito dele. Né? A gente só avisava que esse é o jeito que ele faz as coisas. Não quer dizer que está certo, né? Mas, enfim, os investidores estrangeiros estão retirando dinheiro da Bolsa. A gente vai falar aqui embaixo dos indicadores. E dá para ver muito bem que o dólar está indo mal em relação em relação às outras moedas. O S&P está caindo pouco em relação ao que ele subiu nos últimos anos, mas tem caído bastante consistentemente durante todos os meses. E por último, a própria taxa de juros americana está refletindo então em todos os indicadores
dos Estados Unidos. O grande problema disso, para nós, seria pouco problema. O grande problema é que tudo que acontece nos Estados Unidos influencia demais o resto do mundo e influencia muito o Brasil, porque a gente está num processo de. O Brasil está num processo de transferência de parceiro comercial, né? A China já passou os Estados Unidos, mas a gente ainda tem muito negócio com os Estados Unidos. Mas a proximidade que a gente tem com os Estados Unidos, historicamente, é muito maior da proximidade que a gente tem com a China e com a Europa também. A gente tem muito mais proximidade com eles. Mas a China está virando, já virou o maior parceiro comercial brasileiro. Então a gente está nesse trânsito aí em relação ao comércio. Temos pouca relacionamento com a China, né? Até uma questão cultural, assim, o Brasil está muito mais próximo dos Estados Unidos do que da China, estamos muito mais próximos também aqui dos países da América Latina, apesar do Brasil, às vezes, deixar meio de lado essa relação aí, principalmente comercial. Mas para a gente, veio refletindo bem até essas. Né? O Brasil, como um país basicamente de commodities, teve uma desvalorização da moeda, o que é bom para a nossa inflação, um pouco ruim para quem exporta, mas o câmbio mesmo assim está bem alto. A gente teve redução das taxas de juros futuras e a gente teve um aumento da nossa bolsa, ou seja, no geral, entrada de recursos do exterior. Né? A gente recebeu um pouco desse valor que saiu do risco nos Estados Unidos, ele veio para o risco Brasil, aqui numa proporção obviamente muito menor, mas a gente está se aproveitando por enquanto dessa patinação aí do Trump no início do governo dele. Um outro país que pode se prejudicar bastante, ou pode se dar muito bem, dependendo de como conseguir negociar ali com os Estados Unidos, ou negociar com os próprios parceiros no resto do mundo, é a China, que é o país que é o grande rival dos Estados Unidos hoje, comercial e até político. Dizem que pode ser militar, espero que não, mas é um país também que a gente vai falar mais um pouquinho aqui também, que também está com problema, tal, mas que depende muito do resto do mundo comprar deles para eles poderem se desenvolver também. Existe uma rivalidade ali entre Estados Unidos e China por conta desse poderio mundial, só que tem que lembrar também que o maior parceiro dos Estados Unidos é a China e o maior parceiro da China é os Estados Unidos. Então, assim, eles dependem um do outro. É a mesma coisa assim, se eu quiser acabar com o meu negócio, com o meu concorrente, eu tenho que me matar junto, né? Então, assim, não faz muito sentido, é uma guerra que todo mundo sai perdendo, né? E a China, né, ela vem já de um. Ela teve uma subida, a gente sempre falou muito disso, né, de uma subida muito forte na economia mundial, uma relevância muito grande nos últimos longos anos aí, né, na última década, acho que foi um momento que ela teve a virada ali de chave, né, em relação aos Estados Unidos, mas ela já vem agora recentemente, já nesse ano, no ano passado, ela já vem perdendo já bastante força, né, tá perdendo o fôlego que ela tinha ali no começo, e a gente vê que cada dia que vai passando, o próprio governo tentando estimular, mas ainda assim não sendo suficiente. A gente vê ali agora que o PMI, que é o índice de gerente de compras, novamente encolhendo, né? Que a expectativa era de 49,7, veio em 49, lembrando que abaixo de 50 a gente está falando de uma retração, as pessoas estão menos confiantes, né? Os gerentes de compra, ou seja, se eles estão menos confiantes, eles compram menos, e isso acaba refletindo em toda a economia, uma prévia ali do PIB, né? E a gente viu ali, também ficou sabendo que os Estados Unidos têm ligado ali para a China para negociar, para poder, isso de acordo com a própria China, né? Não, o Trump não vai falar isso, né? O Trump se perguntar, vai negar até a morte, mas então a China está dizendo que os Estados Unidos está ligando para eles para poder fazer essa negociação e que, novamente, é bom para todo mundo, né? Pois é. Os Estados Unidos diz que a China ligou para negociar e a China diz que os Estados Unidos ligou para negociar. Né? Então fica esse jogo de empurra, porque teoricamente, na cabeça do Trump, quem dá o primeiro passo está abrindo mão de uma posição de força ali na negociação, e a China é muito parecida também. Apesar deles irem bastante para a negociação, a forma como eles negociam é bem diferente da forma que o Trump negocia. Eles vão, parece que vão construindo uma parceria e depois começam a impor o que eles realmente querem, depois de já ter conquistado a confiança, etc. Enfim, não é o caso de falar disso aqui. Em relação à atividade industrial da China, a indústria chinesa é muito voltada para a exportação, com a expectativa de PIB no resto do mundo menor, né? Então, o que influencia as exportações dos países é o aumento ou não da renda do resto do mundo.
como a expectativa é a queda da renda no resto do mundo, isso reflete na indústria chinesa, que precisa muito que o mundo compre, precisa de liquidez ali no resto do mundo para poder vender. Agora a China está entrando na parte tecnológica de carros, de máquinas e tal, precisa de um mundo forte, de um PIB forte, para puxar ali a produção chinesa, que se parar, vai ter um problema sério, porque eles já estão com problema interno de demanda, estão com problema de pouca gente se comprometendo em gastar e tal. Se o mundo não se comprometer também em gastar, a China pode ter um problema grande aí nos próximos meses ou anos. E a gente viu aqui que dessa forma, né, a gente está vendo que muitos países estão sendo prejudicados, mas quem está superando ali as expectativas é o euro, né? A zona do euro ali tá sendo beneficiada, na verdade, até com essa guerra, porque são países que conseguem suprir ali um pouco dessa oferta e têm a capacidade e vão acabar se beneficiando desse momento também, né? E no fim das contas tem uma base industrial histórica grande na Europa. Ela é um trem muito comprido que para frear demora bastante, mas para acelerar também demora muito. O dado que saiu agora recentemente é que teve um início mais forte do que o previsto, mas também nada de espetacular, só 0,4 de aumento do PIB em relação ao primeiro trimestre de 2025. Desculpa, em relação do trimestre de 2024. O consenso era 0,2, veio 0,4, 0,2, 0,1 era o que vinha crescendo mesmo o PIB europeu, e veio um pouco acima. Apesar disso, as perspectivas para o futuro são ruins, assim, né? O PIB da zona do euro deve estagnar no segundo trimestre e registrar um crescimento de apenas 0,1 no terceiro trimestre, de acordo com as previsões aí, cálculos de economistas e bancos ao redor do mundo. Tudo isso refletindo essa questão das tarifas que os Estados Unidos ainda não resolveu completamente, mas no momento que estamos agora, existem as tarifas de 10% para todo mundo, ou seja, está mais caro para qualquer pessoa negociar, exportar e importar dos Estados Unidos. E a Europa ainda tinha dito que ia estabelecer tarifas recíprocas aos Estados Unidos, enfim, então isso piora o comércio global, menos demanda, menos produção, mais inflação, etc. Com certeza. E a gente vê que finalmente, né, acho que até um pouco atrasado, a Argentina agora está com o primeiro ETF dela sendo negociado. Dela não, né? De empresas argentinas sendo negociado aqui na B3, né? Pois é, foi lançado essa semana o primeiro ETF exclusivo de empresas argentinas. É um ETF só de empresas argentinas, como se fosse um fundo de investimento um pouquinho diferente. A gente fala outros detalhes para quem quiser só entrar em contato com a gente, mas ele compra as 25 maiores ações do mercado argentino. Apareceu agora, ele está ligado à Global X e a um índice de ação argentino que já existe, né? Esse ETF compra esse índice, ele acumula uma rentabilidade de 54% nos últimos 12 meses, né? Então a gente vem falando aqui bastante sobre a Argentina, isso aqui só espelha como a confiança do mercado na produção na Argentina ali, sobre as empresas e tal, tem aumentado nos últimos tempos, muito por conta da estabilização da moeda, isso já ajuda demais, por conta da questão cambial, né, que também ajuda, que o Milei conseguiu soltar o câmbio e ele não disparou, ele não precisou fazer uma intervenção e tudo, isso ajuda bastante o ambiente de negócio na Argentina. Agora é voltar ter uma taxa de juros bem mais baixa para poder fazer investimentos e tal. Então, o pessoal resolveu comprar no low mesmo ali o índice argentino ou as empresas argentinas. E agora, aqui no Brasil, o investidor que quiser pode investir diretamente, sem ter que enviar dinheiro, sem ter que transformar aquilo em peso, sem ter que transformar aquilo em outra moeda. Pode investir daqui a partir do ETF, compra aqui e se a bolsa de lá subir, você vai ter uma boa rentabilidade ali na sua posição. Com certeza. E quando a gente olha aqui pro Brasil, a gente vê que o governo central registrou um superávit de 1,1 bilhão em março. Ainda um pouco, apesar do número assustar um pouco, né? Mas esse número é ligeiramente abaixo do consenso de mercado, que era de 1,3, e a previsão que da XP, que era de 1,6. A receita líquida cresceu 0,8 em termos reais em relação a março de 2024, enquanto que as despesas totais caíram 0,5. Então, aquilo que a gente sempre veio falando de que tem que cair as despesas, está caindo de fato.
mas muito pouco perto do que precisa ainda, né? Então, a receita precisava crescer muito e a despesa cair muito. Os dois estão subindo, né? Tá acontecendo, mas numa magnitude muito pequena, né? E o resultado mostra, resultado primário do governo central, em março ele mostra alguns sinais preocupantes, que essa demora para aprovar o orçamento, conteve gastos, deve aumentar em abril. E a gente viu ali que é, toda essa questão da tarifação ali do mundo inteiro, né? Tudo isso, ela está afetando a nossa economia também. E aí a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado, porque se a gente já tem incertezas com o mundo inteiro indo bem, quando começa a acontecer um soluço no mundo, para a gente vira uma grande gripe aqui, né? Pois é. E em relação ao primeiro trimestre do ano, segundo os dados oficiais também, tivemos um superávit primário de 88 bilhões, que é o equivalente a 3% do PIB. É um excelente resultado aí para o governo, mas como o professor falou, a demora para aprovar o orçamento acaba congelando alguns gastos. Então, em vez de gastar um dozeavos do orçamento, a gente está gastando um dezoitoavos do orçamento, bem menos do que era para ser gasto. Então, a probabilidade é que nos próximos meses, depois de aprovado os gastos, depois de aprovado o orçamento, os gastos aumentem mais do que proporcionalmente em relação ao aumento da receita. E outra coisa, né? Tem aquele negócio do estrangulamento também, né? Aumentar a receita em cima da inflação de formas consecutivas te leva finalmente para um estrangulamento ali. As pessoas param de investir porque não vale a pena mais. Né? Você está gastando muito com imposto, recebe pouco lucro, então não vale a pena o risco de tentar aumentar a sua produção ou tentar dobrar o seu negócio, abrir outra loja ou abrir outra fábrica, porque o gasto que você vai ter vai ser muito maior. E a outra notícia que a gente tem aqui, além do superávit, é o déficit em balanço de pagamentos. Né? A gente teve um déficit ali em março, saíram os dados de março. A gente tem ali as contas de bens e serviços de um lado e as contas de capital do outro. Dentro das contas de bens e serviços, a gente tem o déficit, a balança comercial, né, que é importação e exportação, que essa veio muito bem. A gente teve um superávit de 1,3 bilhão de reais. A de serviços, que é juros, renda, empréstimo, seguro, etc., veio negativo em 460 milhões. E a conta de capital, negativa em 895 milhões, é capital saindo do Brasil. Então, mas no geral, ficamos bem, ficamos bem. No geral, ficamos com um déficit de 2,2 bilhões. Estamos bem somente na balança comercial, porque, de novo, essa questão da tarifa tem ajudado aqui o Brasil, né? Essas confusões de tarifas aí tem ajudado bastante o Brasil a negociar com outros países, né? Ficou caro para os Estados Unidos, ficou mais barato para outros países. A gente ainda tem bastante tempo pela frente, mas a nossa balança comercial tem vindo positiva repetidamente, o que é um bom sinal para a gente. Mas engraçado notar que, em relação ao superávit, uma das maiores receitas que a gente teve aí em março foi imposto de importação. Tá? O Brasil já taxa mais do que os Estados Unidos as importações que a gente faz aqui. Então, as maiores rubricas ali de arrecadação foram em relação às coisas que a gente importa. Então, a gente é muito restrito importar no Brasil e muito mais fácil exportar, principalmente com o dólar acima de 5 e o mundo, e a gente sendo mais ou menos o celeiro do mundo aí, importando muita commodity e produtos agrícolas de alimentação. Com certeza. E a gente vê aqui que no geral, quando a gente olha para os indicadores, a gente vê que a bolsa ela acabou ficando de lado, está ficando, né, de lado essa semana. Tem todas essas questões que o César já levantou, além dos feriados, né? Mas hoje está caindo 0,14 agora, né? Mas na semana ainda segue levemente positivo em 0,1, né? Então, não gostei de falar que isso é positivo, isso aqui para mim é de lado, né? Então ela segue de lado essa semana, mas ainda a gente continua no ano uma alta bem expressiva ali de mais de 12%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o S&P essa semana ele está subindo, né? Ele está subindo, deixa eu ver, até atualizou bastante agora dos números que quando a gente começou, teve uma alta boa, mas hoje está subindo 1,33, ou seja, está subindo praticamente 2,5 na semana. E no ano, então, a queda que o César tinha apontado já é um pouquinho menor, mas ainda assim, praticamente 5,5 negativo, né? Então, são números ainda muito expressivos ainda, de queda, né? Quando a gente olha para os juros aqui no Brasil, a gente vê que está subindo aqui hoje 0,5, na semana também, subindo um pouquinho mais que isso, quase 0,7, que no ano ainda é uma queda bem significativa, né? Está caindo 12%, mas essa semana voltou
a subir um pouquinho mais. Então, no mês já temos uma alta, né? Que mais? Os juros lá nos Estados Unidos, né? Esse também segue caindo, mas essa semana teve um soluço ali, tá subindo quase 1%, sendo que ainda no ano continuou com uma queda de mais de 8%, né? Então ainda continua uma queda bem expressiva. Já o dólar, que veio também numa queda bem significante aqui para a gente no ano inteiro. Então, no ano está caindo já praticamente 8,5. Essa semana continua ali esse mês, está vindo sempre caindo um pouquinho, não estamos vendo nenhuma grande movimentação ali, uma queda muito acelerada, mas geralmente é um índice que tende a ter uma volatilidade alta. Ele sobe e cai muito rápido, né? Num dia, no outro ele já volta, mas a Sim. tendência ela segue ainda de baixo. Então, tá caindo aqui agora 0,18, então ainda bem. Até aumentou um pouquinho mais agora, já tá 0,5% para baixo aqui de queda, então deu uma aceleradinha, que no ano ali é uma queda de quase 11% também, bem expressiva. E quando a gente olha para o dólar também em relação às outras moedas, ele segue também ainda em queda, mas essa semana deu uma leve melhorada ali, né, subindo 0,3 em relação às principais moedas do mundo, que é o DXY. E a gente falou que da bolsa, mas também o IFIX segue também em alta, praticamente acompanhando ali o Ibovespa. Então, quando a gente olha os valores ali anuais, mensais, ele está muito parecido, só hoje ali que ele está subindo um pouquinho mais. Então, enquanto a bolsa está praticamente de lado, o IFIX está subindo 0,87. Então, a gente vê, e já devolveu também. Já acabou voltando, já recuando aqui, já está também de lado. Então, os dois índices tanto de bolsa quanto de fundo imobiliário. Então, aqui no Brasil, tudo de lado. Hoje a gente sabe, sexta-feira já é um dia que tende a, se não tiver uma grande movimentação, alguma coisa, uma notícia muito forte, ele tende a ficar um pouquinho mais de lado, pegando uma emenda de feriado, que apesar de ser um dia útil, a gente sabe que muita gente acaba emendando, os números já são bem mais tranquilos, né? O pessoal opera menos. Então, estamos seguindo ali de lado. E é isso, tem mais alguns. Tem uns números aqui interessantes, né? Que você destacou aqui das seguradoras, né? As seguradoras esse ano estão arrebentando, né? É o que está puxando ali uma boa parte do desempenho da Bolsa. Lembrando que quando a gente olha para a Bolsa, que é muito puxada por bancos, por petróleo e por aço ali, a gente vê que o petróleo e o aço deram uma segurada boa ali na bolsa. Mas os bancos, de forma geral, e Bancos. os bancos e as seguradoras esse ano estão arrebentando, né? Quando a gente olha que o BB subindo mais de 22%, Itaú subindo 31%, Bradesco subindo 22%, a própria B3 subindo 30%. Então a gente vê ali que o setor financeiro, tanto os bancos quanto as seguradoras, o Porto Seguro também subindo 24%. Então, o setor financeiro é quem está segurando bastante aí o desempenho da nossa bolsa. E sempre lembrando que se esse número, né, que está sendo puxado pelos bancos e o restante está tendo um desempenho ali relativamente baixo, a gente vê que quando essas coisas destravarem e melhorarem a questão da economia, né, Petróleo. voltar a acelerar, a tendência é que a bolsa acompanhe e suba mais, compense essa queda. Certo? Mais Certinho. alguma coisa? Era isso. Gostaria de. Esse ponto que o professor falou é bem importante, né? A gente tem a Petrobras e a Vale. A Petrobras caindo bastante no ano, no ano está caindo 14%, e a Vale está meio de lado ali no ano, que são as duas grandes empresas, né, que fazem a maior movimentação da Bolsa, e mesmo assim a Bolsa está subindo 12% no ano. Se essas duas tivessem a 6%, metade, a gente estaria bombando aqui de Bolsa no Brasil. Então tem um setor muito específico, obviamente, está puxando. Tem algumas varejistas também ali envolvidos, né, nessa subida do ano, mas de uma forma geral o setor financeiro está puxando a bolsa praticamente É, sozinho. até empresas que são bem relevantes, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, a Companhia Suzano, que tem um peso significativo na bolsa, caindo mais de 18% no ano. A VEG também, uma empresa bem relevante para o Brasil, também caindo quase 15%. Então a gente vê que várias das empresas que estão ligadas ali a esses Tá bom. setores de commodities estão puxando ali significativamente para baixo. Então, se elas estão puxando, as coisas voltando a andar, a tendência é que a gente consiga uma boa recuperação aí para a bolsa. Não, ninguém acreditava a bolsa ali em 130 pontos, né? 130 mil pontos É. recentemente, bateu 135, né? Mesmo hoje dando uma leve corrigida, ainda estamos num número bem alto.
e quem sabe aí mirando aí no 150, né? Pois é o próximo passo, vamos ver. É isso Mas aí. tem que Então, recuperar. Enquanto não recuperar, vai ficar. A gente já está quase mais de um ano, eu acho, entre 134, aí volta para 120, aí volta para 130, aí cai de novo. Fica aí nesse espaço aí que não vai nem para cima nem para baixo. Né? com certeza. Então vamos acompanhando aqui e não deixe de falar aqui comigo, com o César, com toda a equipe da Maralto, para conseguir entender qual que é o portfólio adequado ali pro seu apetite a risco, para o seu planejamento financeiro, e o que, que faz sentido. E voltamos de novo na semana que vem para falar um pouco mais sobre as notícias que vão afetar os seus investimentos e o seu bolso. César, valeu mais uma vez. Aproveitem aí a emenda de feriado e voltamos semana que vem. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Um abraço, professor.